E aí pessoal, beleza? Então, nossa aula hoje vai ser sobre capacitores, tá? O que vem a ser capacitor? Capacitor é todo dispositivo constituído de duas placas metálicas paralelas separadas por um dielétrico, tá? Basicamente o que nós temos são duas placas, tá? Metálicas, ou seja, condutoras, né? E essas duas placas, elas são separadas aqui por um material isolante, que nós chamamos de dielétrico, tá? Qual a função? Armazenar carga e, consequentemente, armazenar energia, tá? O capacitor é como se ele fosse um gerador temporário, tá certo? Nós utilizamos o capacitor para armazenar uma grande quantidade de energia, tá? Que se esgota rapidamente, ok? Ele é utilizado no desfibrilador, né? Quando o pessoal lá tem uma parada cardíaca, que ele chega com aquele negócio e aí fala assim, coloca tanto de carga. O que você tem ali é um capacitor. Você carrega aquele capacitor, você gera nessas duas placas uma diferença de potencial, tá? Você cria nessa placa aqui e nessa placa aqui uma diferença de potencial, que pode ser aquela que você precisa, tá? Pode ser 100 volts, pode ser 200 volts, né? E você então coloca carga elétrica nessas duas placas, gera essa diferença de potencial e você usa isso de uma forma para dar um tranco em alguma coisa, né? No caso do desfibrilador, ele dá um tranco no coração da pessoa, tá? Então o capacitor é um dispositivo constituído de duas placas paralelas separadas por um dielétrico, tá? Qual a função? Armazenar carga elétrica, gerando assim uma diferença de potencial, consequentemente armazenando também energia, tá ok? Como que isso é feito? A representação do capacitor, ela é assim, tá? Duas retas, uma ao lado da outra. Diferente do gerador, que é um menor e o outro maior, o capacitor vão ser duas do mesmo tamanho, tá ok? Vão ser duas do mesmo tamanho, né? Aqui no meio, sempre haverá um dielétrico, que pode ser um papel, pode ser um pedaço de papel, pode ser um pedaço de papel umedecido de óleo, tá? Pode ser qualquer coisa. O que nós temos aqui é ou simplesmente ar. O ar é um dielétrico, né? Ele é um dielétrico. Por que que o raio não cai o tempo todo? Porque quando começa a chover já não começa a cair raio, ou subir raio, né? Porque o ar é um mau condutor de eletricidade, ou seja, ele é um dielétrico, não é isso? Então, pode ser ar, pode ser um papel com óleo, pode ser um material, normalmente é um material, tem que ser um material que seja isolante, ou seja, ele não deixa passar elétron ali, tá? Então eu pego duas placas, né, planas e paralelas, e eu ligo elas numa bateria, ok? Vou ligar ela aqui numa bateria, polo positivo, polo negativo, e eu vou vir aqui e vou ligar ela, deixa eu colocar uma chavezinha aqui, eu vou ligar ela aqui na bateria. Então olha só, na hora que eu fecho aqui a chave, o que acontece? Aqui tem um polo negativo, ou seja, é como se aqui tivesse carregado negativamente e essa placa está neutra, né? Ela está neutra. O número de prótons é igual ao número de elétrons. É uma placa metálica, lembra que ela é condutora. O que acontece? Na hora que eu ligar ela aqui, como aqui está carregado negativamente, aqui está neutro, o que acontece? Alguns elétrons começam a se mover aqui, ó. Começam a se mover aqui. E eles começam a vir para a placa. Esses elétrons começam a vir para a placa, né? Aí o que acontece? Do outro lado está acontecendo o quê? Do outro lado eu tenho o polo positivo da bateria, é como se ele tivesse carregado positivamente e lá tivesse neutro. O que acontece? O próton vai para lá? Não. O próton não se move. Os elétrons dessa placa, empurrados pelos de lá também, né? Porque quando essa placa começar a ficar carregada negativamente, ela gera um campo elétrico,
de repulsão, ela faz uma repulsão nesses elétrons aqui e esses elétrons começam a vir para cá. Mas também, pelo fato aqui ser positivo e aqui ser neutro, os elétrons começam a circular aqui, ó. Tá bom? Eles começam a circular e vêm aqui para o polo positivo. Ou seja, você tem um movimento de elétrons daqui até a placa e dessa placa até aqui. E é da seguinte maneira, se daqui sair 10 elétrons e vier para essa placa, nessa placa vai sair 10 elétrons e vai vir para cá. Ou seja, você tem um fluxo de elétrons, tá? Que vai daqui para cá, ou que vai daqui até aqui e depois daqui até aqui, porque esses elétrons não vão passar aqui, porque aqui é feito de material isolante, o elétron não passa, né? E aí, então, você tem um movimento ordenado de elétrons. E quando você tem um movimento ordenado de elétrons, você tem uma corrente elétrica. Qual é o sentido convencional da corrente elétrica? O contrário do elétron. Se o elétron está circulando no sentido anti-horário, nós vamos utilizar o sentido convencional da corrente elétrica. Nesse caso aqui vai ser o sentido horário da corrente elétrica. Então, quando você liga o capacitor na bateria, em uma bateria, há movimento de carga elétrica das placas para a bateria, da bateria para as placas. À medida que os elétrons vão vindo para cá e saindo daqui, aqui vai gerando uma diferença de potencial, porque um lado vai ficar carregado negativo e o outro lado vai ficar carregado positivamente. E aí você gera aqui uma diferença de potencial, tá? E aí o que acontece? Eu ligo a bateria, isso aqui vai durar um certo tempo, né? Na hora, e isso não vai ser infinitamente, tá, gente? Por quê? Porque para você colocar a carga aqui, você precisa de espaço. Então, a quantidade de carga que vai ser colocado aqui dentro vai depender do quê? Vai depender do tamanho da área dessa placa que vai ser colocada lá. Se eu coloco uma área pequenininha, vai caber pouca carga, eu vou ter uma pequena diferença de potencial. Se eu coloco uma placa maior, eu vou ter uma diferença de potencial maior. Outra coisa, se eu colocar um material aqui que é um isolante fraco, o que acontece? Na hora que as cargas começarem a vir, se ele for um isolante muito fraco, pode acontecer desse elétron vir para cá. Igual acontece com os elétrons que vai da nuvem para a Terra ou da Terra para a nuvem, né? Se o dielétrico aqui for fraco, a hora que começar a crescer muito a diferença de potencial aqui, o elétron vai passar para cá, ele vai passar através do dielétrico. Então, a diferença de potencial que isso aqui vai gerar vai depender do tamanho da placa, vai depender do material que eu coloco aqui, vai depender da distância que tiver essas duas placas, né? Porque como o campo elétrico e a força elétrica é inversamente proporcional à distância, essa distância aqui vai determinar isso também. Se a distância estiver muito pequena ou estiver muito grande, vai influenciar na quantidade de carga que eu consigo colocar aqui, tá? Mas basicamente o capacitor ele é um dispositivo feito para armazenar carga elétrica, gerando assim uma diferença de potencial e dessa forma eu consigo ter uma quantidade de energia ali, tá? O desfibrilador, então, na hora que eu falo assim, carrega com tanto, é porque eles ligam a chave e aí tá carregando o capacitor. Eles desligam a chave e vai lá e coloca no peito da pessoa e descarrega isso. A vantagem é, por exemplo, se eu ligar direto na rede elétrica, eu coloco lá, ele vai ficar recebendo energia elétrica e aí ao invés de ressuscitar o cara, eu vou matar o cara, né? Porque eu vou estar dando corrente, eu vou estar colocando uma corrente elétrica ali no intervalo de tempo muito grande. O desfibrilador, que usa o capacitor, ele dá um tranco muito forte, mas é uma coisa, né, é como se estivesse fazendo a massagem cardíaca, né? É um e pronto, acabou, né? Então, a vantagem do capacitor é essa. O teclado, quando você aperta no teclado ali e aparecem as letras lá, ali também tem um capacitor, tá?
Existe um capacitor ali dentro, aonde você mexe nessa distância aqui, tá? Então, na hora que você mexe nessa distância, a placa do teclado, ela detecta uma variação e aí ela estabelece uma corrente elétrica que vai para o computador e ele começa a escrever, tá? E ele funciona dessa forma, então, tá? Então, o capacitor existem várias aplicabilidades, tá? Se você pegar qualquer equipamento elétrico e você abrir, você vai ver lá dentro capacitores. Ele é amplamente utilizado. Motores de grande porte, de 30, 40 cavalos de potência, ele normalmente precisa de capacitor para iniciar o movimento, tá? Você imagina que você pega um motor que precisa fazer girar uma máquina muito pesada, né? Se você liga ele, mesmo que ele seja trifásico, né? Que ele tenha 3 fases chegando nele, ou seja, dá 140 vezes 3, 420 volts ali. Mesmo que você coloque 420 volts, para ele iniciar um movimento é pouco, tá? Para ele iniciar o movimento dele ali é pouco, por causa da inércia da máquina. Então, o que os engenheiros que projetaram esse motor faz? Colocam um capacitor. Então, na hora que você liga, primeiro carrega o capacitor e na hora que você vai ligar a máquina, o que acontece é que o motor usa primeiro a energia que está no capacitor para dar uma força extra nele, para vencer a inércia da máquina, e aí ele desliga o capacitor, né, e fica usando a rede elétrica para poder continuar o funcionamento, tá? Então o capacitor ele é amplamente utilizado. Provavelmente alguém já passou por isso, o colega chega lá e fala assim, escreve alguma coisa aqui, aí te dá uma caneta, a hora que você aperta aqui, você toma choque. Aquilo ali também tem um capacitorzinho ali dentro. Você toma um choquezinho e para. É um choque muito forte, forte assim, você sente, né? Tanto é que você às vezes até solta a caneta, e ele é alimentado por uma bateria de relógio, aquela bateria pequenininha de 1,5 volt. 1,5 volt não te dá choque, você não sente o choque de 1,5 volt. Então como é que aquela caneta faz para dar o choque? Porque ela utiliza de um capacitor, tá? Então o capacitor é isso, é simplesmente placas metálicas separadas por um isolante que tem a função de armazenar carga e, consequentemente, também energia elétrica, tá? Bom, vamos falar agora sobre as características do capacitor. Cada capacitor ele vai ter uma capacidade diferente de armazenar carga, porque vai depender da área, vai depender da distância, vai depender do material que é colocado ali, né? E aí, para que fosse classificado se ele tem maior capacidade ou menor capacidade de armazenar carga, foi criado a grandeza capacitância, tá? Capacitância, que a gente representa pela letra C, ela mede a capacidade que um capacitor tem em armazenar carga, tá? O que foi verificado que essa capacitância ela vai estar dependendo de alguns fatores físicos do capacitor, tá? Quais são eles? Como eu tinha falado, se você tem um capacitor de área pequena, como o espaço é pequeno, você vai ter uma quantidade de carga pequena armazenada. Ou seja, essa capacitância, ela depende fisicamente da área da placa do capacitor. Ou seja, quanto maior for a área, maior a capacidade de armazenar carga. Quanto menor for a área, menor a capacidade de armazenar carga, tá? Vai depender também da distância. Lembra que eu falei que tanto o campo elétrico quanto a força elétrica, ela depende inversamente da distância? Por quê? Porque, veja bem, se você coloca as placas muito distantes uma da outra, na hora que vier os elétrons para cá, como o campo elétrico é inversamente proporcional, a força elétrica é inversamente proporcional à distância, distância muito grande, força muito pequena, né? Ou seja, os elétrons vindo aqui vão exercer pouca força lá. Então, poucas cargas vão sair do outro lado.
e aí você acaba influenciando na capacidade de armazenamento de carga. O que foi verificado experimentalmente é que essa capacitância ela depende inversamente da distância, não do quadrado, tá? Qual outra coisa que eu falei? Depende do elemento que você coloca aqui para isolar essas placas do capacitor, né? Tem materiais que têm um poder de isolar maior e tem materiais que têm um poder de isolar menor. Nós vamos classificar isso como permissividade dielétrica do meio, tá? Permissividade dielétrica do meio. Quanto maior for a permissividade, mais carga eu consigo armazenar. Quanto menor for a permissividade, menor é a capacidade de armazenar carga. Então, a capacitância, que é a capacidade de armazenar carga, ela depende desses três fatores e você então irá calcular a capacitância fazendo diretamente proporcional à área, diretamente proporcional à permissividade e inversamente proporcional, o A em cima, né? Diretamente proporcional à permissividade, diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância, né? A unidade da capacitância, tá, gente, é o Farad. Farad é o sobrenome de um cara que fez o estudo desse trem, tá bom? Por isso que a gente usa o Farad como unidade. Só que o Farad é uma unidade muito grande, tá? A gente vai trabalhar normalmente com microfarad, tipo 1 microfarad, 14 microfarad, porque 1 microfarad é uma capacidade muito grande. É como se você tivesse assim, 1 farad é como se fosse 20 mil litros de uma caixa d'água, tá? Então é uma quantidade muito grande de capacidade de armazenar. Nossos equipamentos elétricos, acho que 99,9% deles usam tudo em microfarad, tá? 14 microfarad, 200 microfarad, 300 microfarad, tudo em micro. Lembra do micro, né? 10 elevado a menos 6, ok? Então, a capacitância você pode calcular fazendo permissividade vezes área dividido pela distância. O mais importante, né? Proporcionalmente à área, inversamente proporcional à distância. Fácil de lembrar, né? Porque o que a gente está passando por agora no ensino é EAD. Nós estamos no ensino próximo do EAD, né? Então é só lembrar, capacitância é EAD, tá? E você usa o Farad como unidade, ok? Gente, eu já falei isso com vocês algumas vezes, né? Todo pesquisador sabe que na natureza existe um comportamento regular e eles procuraram qual era a regularidade dentro de um capacitor, tá? Bom, primeira coisa, é importante salientar que a capacidade de armazenar carga, ou seja, a capacitância, ela depende de fatores físicos. Físicos que eu falo são de fatores materiais. Depende do material isolante, depende da área das placas e depende da distância entre elas, tá? Ok? É a mesma coisa, por exemplo, uma caixa d'água. Você vai lá, compra uma caixa d'água de 1000 litros. 1000 litros é a capacidade total dela. Você pode colocar 50 litros de água dentro da caixa? Pode. Você pode colocar 500 litros lá dentro? Também pode. Você pode colocar 800? Pode. Você pode colocar 1000 litros? Pode. Você consegue colocar 1.300 litros de água ali dentro? Não consegue, né? Porque a capacidade máxima dela é de 1000 litros. A mesma coisa acontece com o capacitor. A capacidade de armazenar carga depende de fatores materiais. Depende da área, depende da permissividade, do material que é colocado ali e da distância. Então, a capacidade total dele vai depender dos fatores de elementos materiais, tá? Mas veja bem, nada impede de eu pegar um capacitor de 100 microfarad e usar ele
para colocar, que tem uma capacidade de carga aí, vamos colocar aí, de 100 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb de carga, eu posso colocar ali 50 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb de carga. Eu posso colocar? Posso. Eu posso colocar 10? Também posso. Eu posso colocar 5? Posso. Esse capacitor consegue suportar no máximo, ele consegue armazenar no máximo 100 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb de carga. No máximo. Posso colocar menos? Posso colocar menos. Né? Não vou poder colocar mais. Se eu tentar colocar mais, o que vai acontecer é que os elétrons vão conseguir passar pelo dielétrico e eles vão vir para cá e aí eu vou criar um curto-circuito, eu vou estragar o capacitor, tá? Então, se eu ultrapassar a capacidade, eu estrago o capacitor. Na verdade, ele vai explodir, tá? Porque a hora que o elétron tentar passar aqui, vai haver um superaquecimento. Se esse material for um material líquido, né? Se tiver líquido ali, por exemplo, papel umedecido de óleo, que a maior parte dos capacitores são assim, ele é lacrado, tá, gente? Ele é todo lacrado. Então você começa a esquentar esse negócio aqui, ele provavelmente vai explodir. Mesmo que se for seco, o ar que está aqui dentro, ele vai começar a expandir e isso vai explodir. Então, a capacitância, ela é uma propriedade intrínseca dele. Fiz, tá lá, não muda, tá certo? Mas veja bem, o que os caras verificaram, o que os caras queriam verificar, né, era o seguinte: qual a relação entre a DDP que se gerava ali dentro e a quantidade de carga que estava lá dentro? Então, qual é a relação entre coloco carga, qual a diferença de potencial que vai ser gerado ali? Então, eles queriam saber essa relação entre a quantidade de carga armazenada e a diferença de potencial. E aí, o que eles começaram a observar? Fizeram um capacitor e começaram a colocar carga lá e medir a diferença de potencial. Então eles colocaram lá, eu vou colocar número inteiro só para ficar mais fácil, tá? Porque eu só quero que vocês entendam a ideia. Colocaram lá 2 coulomb de carga, foram lá, pegaram o voltímetro, mediram a diferença de potencial aqui, deu 1,5 volts. Aí foram lá, aumentaram para 4 coulomb de carga. Colocaram mais 2 coulomb de carga lá. Mediram a diferença de potencial. 3 volts. Aí foram aumentando para 5, aumentou para 6 coulomb. Mediram a diferença de potencial. Deu 4,5 volts. Aumentaram para 7, para 8 coulomb. Quando chegou em 8 coulomb, observaram 6 volts entre as placas, né? Já deu para perceber, né? Ó, daqui para cá, o que eu fiz com a quantidade de carga? Dobrei. O que aconteceu com a voltagem? Dobrou também. Daqui para cá, triplicou. Daqui para cá, triplicou. Daqui para cá, quadruplicou. E daqui para cá, quadruplicou também. Ou seja, eles verificaram que a diferença de potencial e a quantidade de carga era diretamente proporcional. Aumenta-se a quantidade de carga, aumenta-se na mesma proporção a diferença de potencial. E o que eles fizeram foi o seguinte: começaram a dividir esse cara aqui por esse. E olha o que aconteceu. Vamos dividir? 2 dividido por 1,5. 2 dividido por 1,5 vai dar 1, sobra meio ali, 1,3, eu acho que vai dar 1,33333. 4 dividido por 3, aqui eu tenho certeza, aqui dá 1,33333. 6 por 4,5 também vai dar 1,33333. 8 dividido por 6 também dá 1,33333. É só simplificar, né? Por 2. Se eu simplificar por 2, dá 4 sobre 3, dá 4 e 3, né? 4 sobre 3 é 1,33. Então eles observaram essa regularidade. A razão entre a quantidade de carga e a diferença de potencial dava um valor constante. E mais ainda,
Esse número aqui era exatamente o valor desse cara aqui, ó. Esse 1,3333 dava exatamente o valor da capacitância do capacitor. Daí, então, disseram o seguinte: de acordo com a regularidade, a razão entre a quantidade de carga e diferença de potencial é um valor constante e coincide com quem? Com a capacitância. Logo, capacitância é Q sobre U. E isso aqui pega muita gente, tá? Esses dois caras não determinam o valor dele, tá? O que foi verificado é que a relação entre esses dois dava exatamente o valor da capacitância. Esse cara quem determina são as propriedades materiais, né? Então, não é esses dois caras, eu gosto muito de salientar isso porque isso confunde muita gente, acha que esses caras vão determinar aqui. Não, esse cara é constante, ele não muda. Ó, ele é constante, então ele não muda, tá? O que acontece é que se eu aumentar aqui, tipo, se eu dobrar aqui, eu tenho que dobrar aqui também, porque o valor tem que permanecer constante, até o valor máximo, né, gente? Até um valor máximo. Então, capacitância, o valor da capacitância é determinado pelas propriedades materiais e ela determina a relação entre a quantidade de carga e a diferença de potencial de um capacitor, tá? O que acontece é que, à medida que a quantidade de carga vai aumentando, a DDP também vai aumentando de forma proporcional, tá bom? Lembra que eu falei? O capacitor é um dispositivo para armazenar carga. Beleza, já falei para você aqui sobre o tal armazenamento de carga. E, consequentemente, gera uma diferença de potencial. Beleza, tá aqui, ó. A quantidade de carga vai gerar a diferença de potencial, né? Porque um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. E, consequentemente, armazenar energia. O que os caras observaram, é que ao fazer um gráfico da quantidade de carga e a diferença de potencial gerada, tinha-se uma função constante, porque os dois são diretamente proporcionais, né? Então você tem uma função constante. E o que os caras observaram foi o seguinte: que a energia que esse cara armazenava coincidia com o valor da área sob a curva nesse gráfico. E lembra que eu falei com vocês lá no primeiro ano? Quando uma coincidência se repete sempre, ela vira regra, né? Num gráfico de força versus deslocamento, o trabalho é numericamente igual à área. Num gráfico de voltagem versus quantidade de calor, a energia potencial elétrica armazenada é numericamente igual à área, tá? Vamos calcular lá? Tem que apagar aqui. Como que eu calcularia então a energia potencial elétrica armazenada no capacitor? Área de um triângulo retângulo é base vezes altura. Base vezes altura dividido por 2. Então, a energia armazenada nas placas, entre as placas de um capacitor é Q vezes U sobre 2. Ainda, como C é Q sobre U, se eu passar o U para cá, fica Q igual a Q. Que Q? Substitui lá no lugar. No lugar do Q, coloca Q. Então vai ficar, no lugar do Q, vai ficar Q vezes U sobre 2. Eu vou ter, então, U ao quadrado,
dividido por 2. Então, a equação inicial é essa, tá? Q vezes U sobre 2, né? O Q ao quadrado. Mas como capacitância é Q sobre U, se eu isolo a quantidade de carga e substituo aqui, eu chego nessa equação, tá? Posso ainda isolar o U. Isolo o U e coloco aqui, ó. Se eu vier aqui, né? C é igual a Q sobre U. Isola o U. U é igual a Q sobre C. Substitui ele aqui, ó. Energia potencial é Q que multiplica energia potencial, então, vai ser, ó, Q vezes Q, Q ao quadrado, sobre C, sobre 2. Divisão de fração, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Isso aqui vai ficar Q ao quadrado sobre 2C. Então, existem 3 maneiras de você calcular a energia potencial armazenada no capacitor. Q sobre 2, Cu ao quadrado sobre 2 e Q ao quadrado sobre 2C. Essa aqui seria a equação na definição, né? E aqui seria por substituição, ok? Sobre capacitor é isso. Dispositivo utilizado para armazenar carga, né? A capacidade de armazenar a carga dele vai depender da área, da distância entre as placas e vai depender do material que eu coloco ali. Quando você liga ele na bateria, ele vai carregar e quando ele fica carregado, a corrente elétrica para, tá bom? Então, isso é outra coisa importante. Eu liguei o capacitor, estabelece a corrente elétrica. A corrente elétrica, ela vai, e aí a hora que ele carrega, a corrente elétrica cessa, tá bom? Então, você tem uma corrente elétrica que vai se estabelecendo, né? Ela começa do zero, vai crescendo, 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 e de repente ela desaparece porque é a hora que o capacitor está carregado. Aí ela cessa, tá bom?